Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos explicar aí dois conceitos principais aí da eletricidade ou da elétrica, queira você dizer da forma que achar melhor, que é tensão elétrica e corrente elétrica. E claro, não vou usar como todos usam explicando só de forma ali técnica, aleatória, não. Vou exemplificar de forma técnica no início e depois vou usar uma analogia para vocês conseguirem entender da melhor forma qual a diferença e o que é corrente elétrica e tensão elétrica. Então se você quer aprender, quer entender de uma forma mais clara possível, vem comigo para mais um vídeo. Vamos lá pessoal, como vocês sabem, eu sou o engenheiro Marcos Felipe e hoje eu vou estar apresentando essa aula para vocês sobre corrente elétrica e tensão elétrica. Vindo aqui no slide, nós temos um vídeo anterior aí que diz sobre eletricidade, o que é o conceito básico. E a gente sabe que o quê? Todo material condutor ele possui elétrons, tá? Livres, que conseguem se movimentar de um lado para o outro, ou de uma carga para outra, ou de um material para outro, melhor dizendo. Né? Então, quando a gente tem esses elétrons livres, há grande proporção da gente conseguir ter o quê? Materiais condutores. Sabendo disso, nós vamos para o próximo slide, que é já entrando rapidamente no que é a corrente elétrica. Corrente elétrica, pessoal, nada mais é do que o fluxo ou movimento ordenado dos elétrons. E sua unidade é o ampere. Os elétrons são as cargas negativas, que são unidades subatômicas de átomo. Mas vamos entender melhor isso aí utilizando um fio aqui, ó, de cobre. Esse fio ele tem essa isolação. Dentro dele aqui ele tem um cobre. O cobre é considerado um material condutor. E ele possui elétrons livres. Tá? Aí, mas espera aí, vamos entender melhor. Se isso aqui é um cabo, e dentro dele tem cobre que possui elétrons, e a eletricidade é um movimento de cargas elétricas, por que que eu não tenho corrente elétrica aqui? E por que que quando eu encosto no cobre aqui não tomo choque elétrico? Sendo que ele já tem elétrons aqui. Aí que entra a parte de movimento ordenado dos elétrons. Quando eu tenho apenas o cabo assim, com o cobre, e o cobre possuindo elétrons, esses elétrons estão de forma desordenada. Então aqui não tem corrente elétrica. A partir do momento que esses elétrons começam a se movimentar de forma ordenada, aí sim eu gero o quê? A corrente elétrica. Então, só para a gente entender melhor, aqui a gente tem um fio, né, que tem cobre, só que os elétrons estão de forma desordenada. Quando nós partimos aqui para o próximo slide, tá? A gente pode entender o que? Que a gente tem uma diferença de potencial. O que é isso? A gente tem uma bateria. E quando essa bateria é interligada nesses dois pontos do cabo, ou do condutor, o que acontece? Essa bateria faz com que esses elétrons comecem a fluir de forma ordenada, se movimentar de forma ordenada. E quando acontece isso, a gente tem a corrente elétrica. Só enfatizando aqui, pessoal, se eu colocar aqui uma tensão nesses dois terminais do cabo, vai fechar um curto. Eu estou usando apenas como analogia, tá? Tem que haver uma carga entre eles aí. Então, sabendo disso, a gente sabe que o quê? Que a corrente elétrica, né, a quantidade de carga que passa por um período de tempo em um condutor, que é nada mais é do que o movimento ordenado de elétrons. E a unidade é em ampere, em homenagem a um físico, tá? Que chamava Ampere, que viveu entre 1775 a 1836. Sabendo isso, agora nós vamos para a tensão elétrica. A gente viu anteriormente que o quê? A corrente elétrica só é gerada quando eu aplico uma bateria, correto? Por quê? Porque a bateria que faz esses elétrons fluir de forma ordenada. E como que a bateria consegue fazer isso? Porque ela o quê? Gera uma determinada carga que vai ser o suficiente para movimentar esses elétrons. E aí que entra a tensão elétrica. Tensão elétrica nada mais é de uma forma simples do que a força que impulsiona os elétrons em um condutor. E sua unidade é o volt, tá ok? Também em homenagem a um físico, que a gente pode dizer que é o italiano Alessandro Volta, tá ok? Então, sabendo simples aí de corrente e tensão, a gente pode partir agora para a analogia que eu combinei com vocês. Vamos lá. A gente vai usar aqui uma analogia do trânsito, tá ok? Explorar a relação entre corrente e tensão e até vou falar um pouco sobre a resistência. Primeiro, corrente elétrica. Vamos imaginar que ali no trânsito, né, nessa pista, a corrente elétrica seja a quantidade de carros que está passando naquela pista, tá ok? Quanto maior a corrente, mais elétrons fluem. Então, quanto maior a quantidade de carros, maior, assim vamos dizer, a corrente elétrica. E a tensão elétrica, vamos imaginar que seja a força gerada para movimentar aquele carro. Eu posso ter como exemplo que a força gerada pode ser um motor. Se eu tiver um motor mais potente, o carro vai mais rápido. Se eu tiver um motor menor, de menor potência, o carro vai mais devagar. Eu posso entender que eu tenho uma rua íngreme, uma descida, onde a diferença de pressão ali exercida no carro vai me dizer se o carro vai mais devagar ou mais alto. Então eu posso considerar essas situações. Então vamos imaginar que a corrente elétrica seja a quantidade de carros. E a tensão elétrica seja o que? A força gerada para movimentar esse carro. Até aí tranquilo?
Então, qual que é a relação da analogia da estrada, dos carros com corrente e tensão? Se eu tenho, pessoal, uma estrada, vamos imaginar ali uma estrada com 10 carros, tá? Se eu tenho 10 carros com motores mais potentes, esse motor nessa estrada vai ir mais rápido, correto? Ou seja, eu vou ter maior quantidade de carros passando por unidade de tempo, ok? E se eu tenho um motor com uma potência menor, 10 carros vão ir por unidade de tempo bem mais devagar do que se eu tivesse uma potência maior no meu carro. E a corrente elétrica seria a quantidade de carros passando por um determinado período de tempo. Imagine que eu tenho uma tensão maior, ou seja, um motor com uma potência maior. O que vai acontecer? Eu vou conseguir passar muito mais quantidade de carros ali num período de tempo do que se eu tivesse ali um carro com um motor com potência muito menor. Então, o que eu conseguiria passar ali de corrente elétrica ali com 1000 volts, um determinado valor de corrente elétrica, com 10 volts minha corrente também seria menor, correto? O carro é a mesma coisa. Se eu tiver uma potência maior, eu consigo passar diversos carros num período de tempo. Se eu usar um carro com motor menor, essa quantidade de carro que vai passar de um determinado período de tempo na estrada iria ser menor também. Então, quanto maior a tensão, quanto maior a potência do motor, maior a corrente, maior o fluxo de carros por unidade de tempo. E a gente consegue introduzir também até a resistência. Imagine naquela estrada, tem congestionamento, tem a quebra-mola. O que vai acontecer? Vai se opor à passagem do carro ali. O carro está numa velocidade. Se tiver um congestionamento, o carro para. Posso ter uma tensão maior, posso ter um motor bem mais potente, mas se tiver um congestionamento, o que vai acontecer? O carro vai parar. Se tiver um quebra-mola, o que vai acontecer? O carro vai reduzir. Então a resistência é isso. São problemas enfrentados ali que dificultam a passagem de elétricos. Que seria aí na nossa analogia, dificultando a passagem de carros elétricos ou carros normais aí na estrada. Isso é o que preparei de aula para vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixei um resumo aqui, ó, tensão, corrente, resistência. E continue acompanhando nosso canal, dê suas sugestões aí, fale nos comentários e dê ideias aí para próximos vídeos, tá ok? Muito obrigado aí, que Deus abençoe a todos.